Bem, amigos, estamos de volta com o seu programa Manhã de Vento pela sua 87.9, a Rádio da Esperança. Conforme nós anunciamos, né, durante toda a semana, estamos aqui em nossos estúdios com a professora pedagoga Joseli. É isso mesmo? Joseli, né? Sim, Joseli. Acertei? Tá. Ela é pós-graduada em psicopedagogia e também ela será aqui entrevistada pela jornalista Nara Cordeiro em uma conversa agradável, num bate-papo, né? E ela vai contar então a sua experiência, como é a sua profissão, enfim, dando aqui alguns detalhes sobre o seu dia a dia. Bom dia, Joseli, seja bem-vinda. Bom dia, tudo bem? É um prazer estar aqui. Opa, e prazer estou é me todo sentindo nosso. muito bem, estou me Obrigado. sentindo em casa. Seja muito bem-vinda, tá? Bom dia, Nara, também. Bom dia, Cláudio Mainer, bom dia, os ouvintes, e bom dia, minha professora querida, Joseli. Depois eu vou te contar para você aí por que eu estou falando isso. Ok, vamos lá então, vamos iniciar então o nosso bate-papo desta manhã. A entrevista de hoje é com a professora e psicopedagoga Joseli Nepomuceno sobre o tema o papel da psicopedagogia na atuação dos transtornos acadêmicos. Esse tema foi escolhido pela nossa professora e eu achei muito propenso, né? Para que nós pudéssemos trazer aqui, já que o conhecimento é dela, não é meu, né? Então, ela que vai falar aqui hoje, eu vou estar conduzindo. Professora, me corrija quando precisar, tá? Por favor. Ok. Vamos ao histórico. Professora de língua portuguesa e literatura portuguesa e brasileira durante 32 anos. Pós-graduada em psicopedagogia, neuropedagogia e psicomotricidade. São nomes difíceis, hein? Trava a língua. Faz parte do Conselho Nacional de Psicomotricidades, né? Motricidade. Motricidades, Achei que tivesse falado errado. É membro também do LIP, com 2 P's, que é o Laboratório de Investigação e Pesquisa em Psicomotricidade. Atua no CONAP, que é o Conselho Nacional de Psicomotricistas, e faz parte do Conselho de Ética também, aí nessa mesma questão, né, falando sobre essa temática. Vamos agora às questões de hoje, professora. A psicopedagogia é uma ciência aplicada que alia a psicologia à pedagogia, como o próprio nome diz, né? Juntamos, certo. né? Uhum. A psicopedagogia é um campo complexo e de múltiplas variáveis, derivando a necessidade de formar aí profissionais com um referencial teórico multidisciplinar, que sustente a elaboração dos critérios e estratégias para tratar a problemática aí da aprendizagem. O objetivo do estudo e trabalho da psicopedagogia é, no caso, o desenvolvimento do ponto de vista da educação, né? Então, ela vai estar trabalhando aí nessa questão. Além dos pedagogos, os psicólogos também, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais, assistentes sociais, podem também fazer parte aí dessa área. Professora, eu queria que você falasse sobre essa atuação, se esses profissionais também podem atuar. E como você atua dentro da sua especificidade, ou seja, da sua área em questão? Ok, então vamos começar, né, minha gente? Sim, a psicopedagogia, ela é um leque, vamos pensar assim, tá? Você abre um leque, você tem lá vários ramos. Então, dentro desses ramos, nós temos os terapeutas ocupacionais, que podem usar da psicopedagogia, né? Os psicólogos. Nós temos muitos psicólogos em Londrina que atuam como psicopedagogos, né? Fonoaudiólogos, no caso, ok? E pedagogos também, né? Eu, por exemplo, sou professora de língua portuguesa, fui professora, né? Não sou mais. Minha professora. Fui professora de língua portuguesa, gente, um bom tempo. E depois, então, eu comecei na investigação dessa questão justamente por conta dos meus alunos. Eu observava que havia certas dificuldades, né? E que teria que ter uma solução para isso, né? Principalmente dentro da língua portuguesa, certo? Era onde a gente observa mais os problemas, tá? E a atuação é assim, você
você como professor, né, e eu vivo falando isso, não existe uma psicopedagogia sem o professor de sala de aula. Sim, então, assim, correto. É algo que eu quero deixar assim muito claro, muito né? claro. Pais, por favor, deem valor e ouvido aos seus professores. Por quê? Porque eles estão ali com os seus filhos, né, durante todo o dia ou parte desse dia, e eles observam comportamentos, dificuldades que essas crianças têm. E muitas vezes, sabe, Nara, o que ocorre é que a criança chega, né, à clínica justamente porque o professor falou para o pai e para a mãe, olha, alguma coisa, né, não está dentro daquilo que se espera. O professor, então, ele é bem psicólogo mesmo, colocar assim. Não, o professor, também. Também, né, não também. deixa de ser. Só que o professor ali, conforme ele vai ensinando para a criança os conceitos e tudo mais, ele observa, é claro, se faz as comparações. Né? A gente vive num mundo de comparações, certo? Verdade. Então, o professor observa, compara e pensa assim, bom, aquela criança não está no mesmo nível das demais. Da outra, né? Algum problema ocorre. Então, ele pede essa indicação, pede para que os pais façam uma avaliação, né, num psicopedagogo, no caso, e daí esse psicopedagogo vai investigar, né, de uma forma assim muito minuciosa, o que exatamente essa criança tem. Então, nessas investigações, o que nós descobrimos? Descobrimos, de repente, um TDAH, né, um transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. Descobrimos uma dislexia. A gente pode descobrir também uma descalculia, uma disgrafia, uma síndrome de Early. Autismo, né? né? O próprio autismo, né? Então, assim, a partir do levantamento de tudo que foi observado com essa criança durante um determinado tempo na clínica, né? De atendimento na clínica, é feito, então, um relatório. Esse relatório vai para um neuropediatra. E esse pediatra, observando a criança, em conversa com o pai, fazendo anamnese com a família ali. E, ao ler todo o relatório, as conclusões que nele estão, ele bate o martelo, né? Se essa criança tem ou não determinada dificuldade ou transtorno acadêmico. Professora, como você atua? Queria que você especificasse para nós a sua área de atuação. Você trabalha num escritório, num consultório, ou você trabalha de maneira online, dentro das escolas? Como que é a atuação da psicopedagoga Joseli Nepomuceno hoje? Bom, a minha atuação especificamente é uma atuação em clínica. Então, é psicopedagogia clínica. Tá? Mas a pós que eu fiz, ela me dá o direito de também uma psicopedagogia institucional. Que legal! E hospitalar. Que chique, hein, Cláudio? Outro nível, é outro padrão aqui. Então, mas a partir desse momento, né? Então a gente vê assim, não somente a minha atuação, mas a atuação de muitos profissionais nessa área no Brasil. E a gente vê assim, psicopedagogos nos hospitais, né? Psicopedagogos, inclusive, trabalhando em vara de infância. Sim, porque, assim, quando se fala em psicopedagogo, você pensa, é só uma questão acadêmica, é só numa escola que esse psicopedagogo trabalha, né? Ou então numa clínica. Não, novamente, vou entrar agora de novo nessa metáfora do leque, né? Novamente, tem um leque de atuação, imenso, exatamente, um leque de atuação. Então, ele, inclusive, também nas delegacias, né? O psicopedagogo pode atuar. Para colher o depoimento, às vezes, de uma criança. Exatamente, né? Então, ele pode trabalhar junto com o psicólogo, né? Porque, muitas vezes, uma criança, ela vai demonstrar o que ela sente a partir de alguns desenhos, que um psicólogo também tem condições de observar, de analisar, mas junto com o psicopedagogo que vai trabalhar essa questão acadêmica, ele acaba observando, poxa vida, peraí, essa criança tem um problema acadêmico, um problema, uma dificuldade muito grande de aprendizagem. O que está por trás dessa dificuldade? A minha filha, aos 8 anos, ela apresentou um problema sério
E, assim, o Colégio Adventista, ela estuda no Colégio Adventista, né? Eu vou falar porque é uma instituição que eu respeito muito, né? E queria aqui parabenizá-los, porque naquele momento as professoras falaram para mim, olha, realmente ela precisa de uma ajuda, você precisa levar ela para ver o que está acontecendo. Levei ela para uma psicóloga normal, não resolveu, aí me indicaram uma psicopedagoga. Ali ela conseguiu, através dos desenhos, como a professora falou, de maneira lúdica, durante um determinado período, ela foi analisada durante um bom tempo. Essa psicopedagoga fez um relatório, porque eu precisava apresentar tanto na escola como também para uma questão jurídica, por conta, né, de uma situação, né, envolvendo a minha separação na época, enfim. E tudo isso me ajudou muito, que eu consegui entender realmente o que estava acontecendo com a minha filha. Exatamente. Gente, é um campo maravilhoso. É incrível. É incrível. E como que chega esse estudante para você, esse aluno, eu não sei como é, ou são apenas mini clientes, como que é isso? Então, a psicopedagogia costuma usar o termo de aprendente, né? Alguns auxiliam, acham assim que a criança, ouvindo esse termo, não fica assim meio, não vou para a escola de novo estudar, ou então não vou para um médico. É um aprendente, né? Então, esse aprendente, ele chega para nós, né, no caso, como eu já comentei, ou via escola, né, as escolas, existem muitas escolas em Londrina, que na clínica que eu trabalho, elas são escolas, assim, vamos dizer assim, parceiras, né? Quando elas estão com algum probleminha, elas ligam lá na clínica e falam, a gente está com um aluno assim, 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 assado, né? O que vocês acham? A gente dá um pitaco, assim, sabe? Um pitaco. E, às vezes, realmente, os pais vão, por indicação da escola, pedir, assim, um auxílio, né? Além das escolas, esses aprendentes, eles chegam também via neuropediatra, né? Então... uma avaliação clínica, vamos dizer assim, porque né? O que acontece? Não é pedagógico, é clínico. Né? Os pais, eles vão direto num neuropediatra, né? E o neuropediatra olha, né? Conversa, né? E dependendo, quando a gente tem, assim, um trabalho muito sério, né? A gente não pode, assim, falar, olha, é isso e tal. Bem, amigos, estamos de volta com o seu programa Manhã de Vento e hoje nós estamos aqui com a professora de psicopedagoga. Isso, é difícil falar, um trava-língua. De vez em quando trava-língua, psicopedagoga, psicomotricidade, até o final do programa. Motricidade também, bem. Não, é brabo. Você fala psicopedagogia. Neuropedagoga, psicopedagoga, psicomotricidade. É um travinho ali. Interessante que nós temos na família e fica difícil de falar isso aí, né? Mas a gente sabe. Mas vamos lá então, Nara. Vamos continuar, isso aí. Professora, vamos continuar aqui falando sobre este tema tão importante, que é a importância do psicopedagogo, né? Nessa questão aí dos transtornos acadêmicos. Até o presente momento a professora falou tão bem, né? Nos elucidou aqui, né? Explicou tanta coisa bacana. E agora a gente vai falar sobre algumas mazelazinhas da nossa sociedade, coisinhas que nos deixam bem incomodados, né? Os pais, os alunos. Eu já passei por isso, não sei se a professora passou quando era criança por isso, mas como professora vivenciou isso em sala de aula, que é o nosso querido bullying, né? A gente vai falar um pouquinho sobre ele agora, né? Nosso temido bullying, né? O temido bullying, né? No dia 28 de agosto deste ano, o Conselho Federal de Psicologia, CFP, participou da reunião de instalação aí do Grupo de Trabalho Técnico GTT, criado pelo Ministério da Educação, MEC, para enfrentar o bullying e o preconceito e discriminação nas escolas. A psicologia brasileira tem um compromisso ético, científico e político de promover bem-estar emocional, psicológico e social de cada pessoa. Entre as ações no campo da educação, o Conselho Federal de Psicologia publicou em 2019 a edição revisada das referências técnicas para a atuação de psicólogos na escola básica, elaborada no âmbito do Centro de Referências Técnicas em Psicologia e Políticas Públicas, o CREPOP. O bullying é um dos grandes desafios da psicologia, pois traz
consequências traumáticas para a vida toda, né, da criança, do adolescente, do estudante, enfim. Podendo levar até mesmo à morte e atentados terroristas em escolas, que a gente vê isso cada dia mais gritante nas realidades acadêmicas, já que nós estamos falando dos transtornos acadêmicos, né? E o que a gente queria falar sobre isso, professora, é como lidar com essa violência que começa silenciosa. Aquele aluno calado, aquele aluno que ninguém consegue entender, que às vezes tem um transtorno muito grave ali, né? Tipo, até uma coisa assim meio psicótica, né? Eu sofri um atentado como professora em Cambé o ano passado, que um aluno que tinha exatamente, ele tinha transtornos absurdos, né? Ele era assim num grau absurdo, assim, eu não me lembro exatamente o que ele tinha, mas eu acho que era esquizofrenia. Sofreu bullying e foi para a escola e matou 2 alunos e fez um absurdo, traumatizou várias pessoas e, enfim, foi transmitindo esse ódio aí pelas redes sociais e tudo mais. Né? Aí vai para a escola. Na escola, extremamente importante ali o professor observar em sala de aula os comportamentos, como as crianças lidam, as piadinhas, né? Aqueles cutucões que são dados. Risadinhas, né? Rejeições. E num primeiro momento já, né? Quando o professor ouvir alguma coisa, o professor já tentar cortar alguma coisa. Não deixa passar, por favor. Porque se você deixar passar, você vai alimentar algo que vai fazer da vida de uma criança um verdadeiro inferno, vamos colocar a verdade. Exatamente. Porque para você se livrar disso é difícil, tem que passar por terapia, às vezes transtornos, é muito difícil isso. Antigamente, quando se falava em bullying, né, quando reunia a família, meus cunhados falavam, bullying todo mundo fazia, todo mundo acontecia. Só que existia uma forma diferente de enxergar, o mundo era diferente, a educação era diferente, certo? Tá? E não era tão agressivo, né? Ele poderia até ser agressivo, mas parece que não causava tanta... Pelo menos não chegava para a gente, né? Tantas marcas assim, tá? Porque a gente tem que pensar o seguinte, que os meios de comunicação, eles alertam bastante, né? Então, antigamente não se chegava muito, né? A gente tinha uma ideia e pronto, tá? Então, família... Escola. Você sabe que em escola, na última escola em que eu trabalhei, havia assim um convívio muito bom, né? Porque nós tínhamos ali os grupos áulicos e eu quero dar os parabéns para a coordenadora, na época, para a coordenadora Roberta, né? Muita saudade do trabalho dela. Depois você mostra essa entrevista para ela que está gravada. Então, ela instituiu ali no colégio os grupos áulicos e nós fazíamos um trabalho de orientação, cada professor ali orientando determinada turma, né? Bom, depois disso, né, ali dentro da escola, essa continuidade fora da escola, entre os amigos, né? Aí volta novamente para os pais. Observe o que os amigos dos seus filhos fazem, falam. E, sabe, gente, nós estamos vivendo num mundo que ainda nós temos que cortar algumas amizades. Sim, infelizmente. Mãe e pai podem achar que a gente está sendo um pouco assim radical. Mas é preciso. Tudo é exemplo e as crianças imitam umas às outras. Principalmente se é uma criança que ela admira e que faz o bullying, ela vai fazer também. Né? Por exemplo, professora, se eu tiver que agradecer ao bullying, é porque graças a ele, hoje eu sou uma professora que exijo que ele não exista dentro da minha sala de aula. Parabéns, isso mesmo. Eu sei trabalhar. Quando eu vejo ele nascendo, aí eu dou aquela aula falando sobre isso, eu faço uma dinâmica para que eles se coloquem no lugar dos outros, para que eles possam entender que eles não são melhores do que os outros e que eu quero a união dentro da sala. Não é para falar, não é para... Repreendo, sabe, assim, no momento que eu vejo. Tento, né? Não sei longe de mim, mas ali na sala de aula eu não permito. Lembrar que todo mundo tem suas características, todos têm suas dores, né? E começar a trabalhar a empatia, né, com essas crianças, porque normalmente elas refletem o que elas, né, têm em casa e se não existe empatia, ela não vai ter empatia com os demais também. Verdade. Professora, ainda falando sobre o bullying, o documento do Conselho Federal de Psicologia aborda a educação básica como direito humano fundamental.
e uma perspectiva crítica pautada na diversidade humana e protagonista nos enfrentamentos aí dos preconceitos, racismos, pobreza, enfim, distribuição de renda, todas essas mazelas aí da sociedade. No mesmo ano, esse mesmo conselho lançou a pesquisa Violência e Preconceitos na Escola, que discute a contribuição da psicologia para se pensar os fenômenos dos preconceitos e da violência no contexto escolar brasileiro. Outra importante frente da ação está na luta efetiva pela implementação da Lei número 13.935/2019, que assegura a presença de um profissional de psicologia e do serviço social na rede pública de educação básica de todo o país, ou seja, este profissional dentro das escolas. Nas escolas existem grande necessidade de profissionais de escuta, como psicólogos, psicopedagogos, que nós estamos falando aqui, para resolver questões como o bullying, o racismo e todo tipo de preconceito. Por que você acredita que essa realidade ainda não aconteceu, professora? Por que nós estamos aí? É uma questão talvez só jurídica, só política, ou uma questão também comportamental, de mudança de pensamento? É uma questão de ser humano ser o que é, gente. Você não muda o ser humano assim, uma sociedade de uma hora para outra, né? Não é uma mudança de curto prazo, não é uma mudança de médio prazo, é uma mudança de longo prazo e se houver boa vontade, entendeu? Então, assim, educação ajuda, né? Porque a educação é aquela questão assim, você vai inculcar na cabeça da criança o que gostaria que fosse feito, né? Não o que tem que ser feito, mas o que gostaria, como deveria ser, tá? Você vai inculcar isso na cabeça da criança. E a escolha depois será dela. Ela que decide, né? Então, por isso é que nós não temos não é essa maravilha, né? Todo mundo feliz, alegre, vivendo num mundo onde não existe maldade, bullying. Não, isso depois vai ser uma escolha individual, né? E com escolhas individuais a gente sabe, cada um é de um jeito, né? Existem pessoas que elas não pensam nas consequências imediatas, não pensam nas consequências futuras, elas simplesmente agem, entendeu? Então, eu, Josele, né, no caso aqui no meu conceito, eu penso que é em função disso, porque o ser humano é ser humano mesmo, né? E tem que ser muito trabalhado para mudar tudo isso. Não é? E a professora acredita que é importante haver esse profissional dentro de uma escola? Sem dúvida, gente. Porque nós, às vezes, por exemplo, no caso lá, professora, desse atentado que aconteceu o ano passado, o governo do estado do Paraná começou a falar sobre isso pela questão, assim, de quantos alunos ficaram traumatizados. Porque todos que estavam na escola, direta ou indiretamente, foram influenciados por aquele atentado terrorista. Sim, né? Então, as psicólogas vão levar isso para o resto da vida. As psicólogas ficaram durante meses indo para a escola. E ficavam lá numa salinha, onde os alunos iam lá. Tinha aluno que estava na aula, de repente dava crise de choro nele e tinha que sair para lá conversar com a psicóloga. Porque a escola virou um ambiente de trauma. Porque ali aconteceu uma tragédia. O cenário, né? O cenário. A gente saía lá fora e você viu o lugar onde aconteceu as mortes dos alunos. Revivia novamente. Era terrível. Eu, enquanto professora, eu cheguei a sentar. Nós, professores, passamos por terapia junto com os psicólogos. Então, acho que é um profissional fundamental, né? Sem dúvida. Você tem que ter o psicólogo, você tem que ter o psicopedagogo, porque mesmo que a criança não demonstre, tá? A partir das suas reações, né? Das suas emoções ali, essa demonstração, ela vem através da queda de notas, né, do desempenho escolar, entendeu? Então, aí o psicopedagogo entra, observando, né, a problemática, já encaminha para o psicólogo. É isso aí. Vamos à última pergunta de hoje para encerrar o programa. E eu queria falar sobre outra questão também que é bem complexa. Nós somos aí uma geração, quer dizer, eu sou da geração de muito tempo atrás, né, 1980, por aí. Mas nós vivemos hoje ligados a uma geração do pós-Covid-19, né, pós-pandemia. Né? E o Ministério da Educação autorizou, no início da pandemia do Covid, a distribuição das atividades presenciais pelo modelo remoto da educação básica no ensino superior. Ou seja, os alunos começaram a usar a tecnologia ali, né, para poder estudar.
Desde sua implementação, o formato à distância agravou significativamente o déficit educacional no Brasil. A educação foi, sem dúvida, um dos segmentos mais impactados pela pandemia de 2020. Na ocasião, escolas e faculdades adotaram diferentes métodos de ensino, infraestruturas e tecnologias com o objetivo de dar continuidade à parte do processo de aprendizagem dos estudantes. Mesmo que a tecnologia tenha permitido que muitas redes continuassem funcionando, isso não ocorreu de forma homogênea. E o outro lado que não está presente aqui, né, professora, que nós vamos falar isso, é o que essa tecnologia trouxe de ruim, né, na dependência dos estudantes hoje, né, nos transtornos que eles vieram adquirir, a ansiedade, falta de convivência social, enfim, por conta da tecnologia. Então, eu queria que a professora falasse o que a psicopedagogia pode contribuir para a reversão dessa triste realidade de atrasos na educação básica e fundamental brasileira neste período, infelizmente, do Covid. Então, eu vou te dar uma triste notícia. Como? Não existe uma reversão. Não dá. Porque assim, o que foi impactado, está lá. Já impactou. Está lá na memória traumática, certo? O que existe no momento é a gente tentar atenuar e as próximas gerações agir de uma forma diferente, se os pais assim quiserem. Exatamente. Mas não existe um bloqueio, por exemplo, se a pessoa bloquear? Bloqueou, né, Cláudio? É bem isso mesmo, né, Cláudio? Eu mesmo passei por algumas, na minha vida, né, de quando criança, mas eu consegui bloquear muitas coisas, entendeu? Então eu deixo passar batido. Você guardou num cantinho, numa caixinha. Aí vem o seguinte, né? Cada um age de uma forma. Tem isso né? aí também, né? O cérebro, ele é assim, dentro da neuro, né? Que eu também estudo, desenvolvo e trabalho. O cérebro é algo assim que a gente não consegue dizer, olha, dimensionar, é A, é B, é C. Porque para cada um vai ser de uma forma, né? E muitas vezes não vai ser por uma opção da pessoa. Simplesmente acontece. Entendi. Tá bom? Tá bom. Então, assim, numa pandemia, o que nós tivemos, como eu havia citado um pouco antes, é que a pandemia, ela mostrou, vamos dizer assim, ela abriu as cortinas para transtornos que estavam lá, existiam, e afloraram. Verdade. Né? Porque vamos pensar assim, gente, o ser humano, ele foi feito para viver em sociedade, tá bom? Sim. Precisa de contato social, precisa de abraço, precisa de beijo, precisa de apertar a mão, precisa xingar, né? Precisa elogiar. O ser humano precisa disso, certo? E isso não existia. Não, porque foi isolado, né? Foi tudo isolado. Proibido. Então, nós tivemos assim, a criança e a avó dentro de um apartamento, numa casa. A avó fazendo de tudo, mas dentro das suas limitações. Isso. A mãe e o pai e as crianças ali fazendo de tudo, mas eles não dominavam conteúdo para a criança. Todo mundo trabalhando online, né? Estudando online. Eu mesmo peguei 1 ano dessa educação online. Difícil, Nara. E eu vou falar para você que eu tinha um comportamento que eu falava, vamos, levanta! Alunos assim, sabe? Não, gente, eu quero isso, quero aquilo. E chamando o aluno o tempo todo, tentando agitar ali no online, né? E assim, eu observava os alunos assim, sabe, como que se entregando. E aí, claro, né, que para os estudos acadêmicos, no caso ali, né, para estudar, eles não vão ficar muito tempo online, né? E um problema que nós observamos é que as escolas, naquela época, é claro, todo mundo tentou fazer o melhor possível, né? A aprendizagem online, né, no caso acadêmica, essas escolas queriam que as aulas fossem de 50 minutos, 45 minutos. Impossível. E fora do normal. Ninguém fica tanto tempo na tecnologia para estudar. Uma criança não vai ficar, um adolescente, só se ele tiver muito objetivo na vida e ali
eles estavam mal, né? Emocionalmente, não podiam falar com os colegas, não podia ter aquela brincadeira, né? Não tinha hora do intervalo, né? Ligava a televisão, era morte, morria alguém da família. Como que pode isso, gente? Era uma guerra. Então, algumas famílias agindo dessa forma e outras famílias desligando completamente os anúncios para que, né, os telejornais, para que isso não afetasse tanto, né? E esses alunos, eles caíram realmente numa dependência maior do que eles estavam, das suas tecnologias, enfim. Tá? Preparados, se é que eles estavam preparados, né? Porque não estavam preparados. E daí nós vimos algumas coisas assim, sabe? As escolas querendo mostrar para os pais que mesmo online elas podiam ser maravilhosas, e daí vinham com conteúdos e conteúdos enxurradas e conteúdos, e programas, né? E a coisa não funcionou legal. Tanto é que existe uma pesquisa, não posso dizer nesse momento o nome desse pesquisador, mas foi colocado que os 2 anos, né, que nós ficamos ali enclausurados, basicamente, esse tempo ele trouxe, né, e a gente vai sentir essas consequências por 10 anos. 10 anos, Cláudia. Então, é uma geração, assim, né, de crianças que entraram e que elas vão levar isso até o 9º ano, né, primeiro ano do ensino médio, a coisa vai ficar muito, muito aquém ainda do que se espera. É isso entendeu? Mesmo. Tá? Cláudio, agora nós estamos chegando no final do programa, né, professora? E eu queria saber o seguinte, temos alguma pergunta de ouvinte para a gente poder trazer para a professora rapidinho, para ela poder responder para a gente? Até temos a pergunta aqui, mas eu acredito que nós vamos ter que trazer ela na outra oportunidade. Sim. Eu trouxe aqui, tem algumas perguntas aqui, se não for, né, sem problema. Inconveniente. Imagina. Pode ser? Claro. Vamos fazer o seguinte, então, vamos trazê-la. Nós vamos encaminhar, então, essas perguntas à professora e aí ela vai responder. Vamos deixar aqui as redes sociais dela também. Você pode deixar para a gente, professora, aí como que a gente encontra, como encontramos a professora, o seu WhatsApp, se possível, seu Instagram, e aí as pessoas podem entrar em contato com você. Então, meu Instagram é Jo com afeto. Tá? Ai, que lindo. E é com afeto mesmo, gente, né? Jo com afeto. Eu trabalho na Clínica Aprender, ali na Raja Gabalha, 728, e nós estamos ali, né, para ajudá-los. O meu WhatsApp é 99651 6050. Você pode repetir, prof? 99651 6050. É isso aí. Cláudia, eu pedi para você agora, só rapidinho, coloca uma musiquinha para a gente de fundo, porque a professora vai falar um pouquinho sobre essa questão do quanto é importante também os pais buscarem o auxílio no maior de todos os psicopedagogos, psicólogo, grande Deus poderoso que nós acreditamos. Eu queria agora, deixei para o final do programa esse momento, eu queria agradecer a Josele Nepomuceno, que foi minha professora querida no ensino médio. Eu tenho uma saudade, um carinho dela. Lembro com carinho de tudo que eu aprendi. Foi uma pessoa que me ensinou muito, não só a questão do português, da língua portuguesa, mas me ensinou muito também em relação a como levar a sério a questão da educação, de ter compromisso, de ter responsabilidade, de saber que você precisa fazer o seu melhor. E eu agradeço muito, professora, por tudo que você fez. Passamos aí o Dia dos Professores, mas está aqui o meu agradecimento enquanto aluna que fui sua, e por tudo que você fez e tentou fazer por mim. Eu sei que é muito difícil, é limitado, né? A gente tenta, mas a gente não consegue. Não consegue fazer tudo, mas eu te agradeço muito pelo exemplo. Foi um grande exemplo na minha vida e eu guardo no coração tudo que eu aprendi contigo. E eu queria que você falasse agora um pouquinho com os pais sobre a questão da educação. O que Deus fala da importância de se criar um filho nos caminhos corretos, nos ensinamentos bíblicos divinos para os nossos pais? Então, eu tenho muito comigo, né? Principalmente depois que me tornei mãe, já faz 23 anos isso. Bastante tempo. Provérbios 20, verso 6. Ensina a criança no caminho em que deve andar. E quando já for velho, não se desviará dele. As impressões que nós colocamos na mente dos nossos filhos, dos nossos alunos, dos nossos aprendentes, essas impressões elas ficam, sendo boas ou más, elas permanecem, né? Então nós temos que tomar um cuidado muito grande.
E assim, é claro que nós temos um Deus, né, que sabe de todas as coisas, que vê todas as coisas. Mas também nós estamos aqui fazendo esse papel, né? Ele quer que nós façamos o papel de ensinar, impressionar as mentes dessas crianças com boas atitudes, com bons exemplos, enxergar essas crianças, ter empatia com os adolescentes, né? E também com os adultos, observar e falar assim, nossa, deve ter sofrido muito, como todo mundo sofre, mas eu vou ter um olhar diferencial, né? Diferente para essa pessoa, para esse serzinho, né? Que está sendo formado, que já está numa determinada idade. Então, ensina a criança, ensina, tá? O seu filho, a sua filha, ensina a criança do vizinho, numa boa ali, o seu aluno, ensina a criança aquilo que é bom. E eu tenho certeza que quando você se encontrar com Deus, né, com Jesus, Ele vai dizer, poxa vida, você ensinou, você foi meu discípulo e entra aqui. Me dá um abraço. Ai, que é lindo, isso. Que lindo, lindo, lindo. Cláudio, muito obrigada por essa oportunidade. É assim, desses encontros que a gente tem aqui na Rádio de Vento. Não só da psicopedagoga, mas da professora querida, né? Dessa pessoa que transmite tanta paz, né? Essa é a Josele. Quem conhece ela sabe que ela é assim. Obrigada, professora. Imagina. Muito Precisando, obrigada. a gente está aqui. Deus abençoe. Ok, nós agradecemos aqui a presença da psicopedagoga, né, a Josele, que nos contou aqui uma experiência do seu trabalho, né, como professora, na parte da psicologia. E ela abordou um tema aqui muito interessante, né, e que passou aqui também alguns detalhes, como nós devemos agir em relação aos nossos filhos, também na escola, enfim, compartilhou a sua sabedoria para com a nossa comunidade, dando uma verdadeira aula. Agradecer muito aqui a sua presença, professora, que Deus te abençoe. Amém. Esperamos que você venha mais vezes, tá? Porque uma hora só é pouco, né? Muito pouco. Pela experiência que Muita você tem, viu? experiência. E agradecemos também os nossos ouvintes. Eu quero agradecer aqui as pessoas que estiveram conosco, que é o Romildo Gelber, o Valdecir Mendes e a Rosilene lá de Tibagi, a Leila Regina também, nosso muito obrigado. O Nilton Barbosa, a Leníria da Chácara Agrária Azul, que estava conosco também, o Rubens Ribeiro e a Raquel, né? Era da Vila Brasil e agora está aqui na nossa região, tá? O Israel Garbossi e também lá o seu Silva, da Sapataria Silva. E tem um detalhe aqui da sapataria que ele, a hora que ele entra no seu trabalho, ele liga o rádio na Advento FM. Que lindo, obrigada. E quando ele termina, é às 6 horas da tarde, então ele desliga o radinho, tá? Que bonitinho, Fica lá né? na Rua Bélgica. E Que também graça. o Célio de Biúna, São Paulo, tá? E o Hélio da Fazenda Ararates, É isso aí. de lá da Bahia. Parabéns. Muito obrigado, viu? E o Tony Benetti também lá da Manchester, na Inglaterra. É Valeu isso aí. então pela sua audiência. Um bom dia a todos. Uma excelente sexta-feira, um bom final de semana com a graça de Deus.